Deus disse 3 coisas sobre você essa semana agora. Deus disse 3 coisas sobre você essa semana. E Deus, Ele é aquele que quando Ele começa a falar acerca do servo dele, meu amigo, minha amiga, não tem quem consiga impedir o agir de Deus na vida daquele que foi chamado. E Deus, no seu trono, estava sentado apontando o dedo para a tua casa e falando a teu respeito. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa muito especial para Deus. Eu aprendi uma coisa no reino de Deus e na presença do Senhor. Servindo a Deus, eu aprendi que o importante não é o que as pessoas falam de mim. O importante não é o que as pessoas pensam sobre mim. O importante é o que Deus pensa e o que Deus fala ao meu respeito. Porque se Deus disser que eu vou vencer, certamente eu vou vencer. Porque se Deus disser que a porta vai se abrir, certamente a porta vai se abrir. Porque se Deus disser que vai dar certo, certamente vai dar certo. Porque se Deus pensar coisas boas ao meu respeito, se os pensamentos de Deus em relação a mim forem pensamentos de paz, como disse Jeremias no capítulo 11, no versículo 29, ou no capítulo 29, melhor dizendo, de Jeremias, no versículo 11, que o profeta Jeremias, ele diz: bem sei eu que pensamentos tenho eu guardado acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Se os pensamentos de Deus forem pensamentos bons, pensamentos que me levem para um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar onde Ele vai me cobrir com sua graça, não importa o que vão pensar de mim. E Deus, Ele tem dito algo a teu respeito, e Ele me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque tem muita palavra pesada sobre você. Existem muitas palavras de peso que foram lançadas sobre a tua vida. Deus falou comigo. Deus me disse assim: Samuel, essa pessoa que está te ouvindo agora, no percurso da caminhada já ouviu muitas palavras que lançaram sobre ela. Já ouviu muitas palavras que lançaram sobre ele, palavras de peso, palavras de impacto, palavras que muitas das vezes machucaram o coração. E quantas das vezes, confirma aqui do lado se não é verdade. Se eu estiver mentindo, você pode ignorar, pode assistir outra coisa, não tem problema não. Eu não vim aqui para encher o ego, eu não vim aqui para perder tempo, nem muito menos para te entreter com algo bonitinho, não. Eu vim aqui para falar o que Deus mandou. Quantas das vezes você não teve que ouvir palavras que machucaram o teu coração e muitas das vezes foi obrigado a ouvir calado? Quantas das vezes o teu coração não doeu quando tu ouviu algo que você não queria ouvir, mas você permaneceu calada, porque se você fizesse algo, se você fosse falar ou tirar mesmo que um pouco de satisfação, você acabaria aos olhos de muitos se passando por errado. E você preferiu deixar na mão de Deus. E você preferiu esperar o Senhor agir. E você preferiu deixar Deus tomar conta do processo, não é verdade? E você preferiu confiar que Deus estaria no controle para te ajudar, para te conduzir, para te fortalecer. Lamanto que minha fosse, que lamento que me atoque lamanagasai. Você preferiu deixar Deus assumir o controle. E Deus me disse: Samuel, vai chegar alguém aqui que já passou por muito processo.
na caminhada da vida. Deus falou comigo e Ele disse assim: vai chegar alguém aqui, Samuel, que já passou por muitos altos e baixos, trampos e barrancos, que já enfrentou tanta muralha no percurso da vida, que muitas das vezes você disse assim: eu não tenho condição de passar por cima dessas muralhas, eu não tenho força de passar por este problema. Tu já passasse por traição, por decepção, por abandono. Tu já passou necessidade. Tu já procurou algo para você resolver uma questão, um problema seu, e não encontrou. E quantas das vezes você não precisou de recurso para trazer outro recurso para dentro de casa e não tinha meios e condições? Eu estou falando com alguém que sabe o que é crise, que sabe o que é a dor da perda. Eu estou falando com alguém que sabe o que é necessidade, o que é chorar, o que é precisar de alguém para ajudar e não ter ninguém. Eu estou falando com você. Olha para mim, porque Deus hoje Ele tem uma palavra que Ele liberou especialmente para você hoje. Porque Deus me disse: Samuel, eu vou curar. Porque Deus me disse: Samuel, eu vou transformar. Porque Deus falou: Samuel, eu vou me revelar para essa pessoa. Eu vou fazer milagre. Eu não vou deixar essa pessoa permanecer nessa situação por muito tempo. Sabe por quê? Porque a luta, ela pode ser até árdua, complexa, dolorida, pesada demais para você enfrentar. Haja vista que muitas das vezes Deus, Ele entra no cenário para interferir em muitas questões que causam dor, para nos capacitar e alcançar a vitória que Ele preparou. Deus está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: o que eu tenho preparado para você é coisa grande, sabia? O que eu tenho preparado para a tua vida nem se compara com o que tu tem enfrentado. Labadaraias. O que tu tem passado, o que tu tem enfrentado, aquilo que você tem lutado dia após dia, nem se compara com o que Deus está projetando para Ele colocar na sua mão. E Ele está dizendo hoje: não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Porque o teu problema vai se resumir em nada comparado com o que Deus, Ele tem projetado. Eu quero perguntar para você hoje: você crê que o teu Deus é grande? Você crê que o teu Deus, Ele está acima de tudo e de todos? Você crê que o teu Deus hoje, Ele se revela para pegar na mão o processo, para te colocar em um ambiente de vitória? Aqui em algum lugar vai ter os comentários. Você vai entrar nos comentários e você vai dizer assim: eu creio que Deus, Ele é maior na minha vida. Tem um ditado que eu costumo dizer e faz parte da minha vida no cotidiano, e eu quero repetir e mais uma vez usar esse ditado como exemplo do que Deus, Ele tem para fazer na sua vida. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Deus não quer saber se o seu problema é grande. Deus não quer saber se o seu problema é difícil, se é grande a luta, se é grande a crise, se é grande o medo, se é grande a... Ei, não! Porque Deus não conhece dificuldade grande demais que Ele não consiga enfrentar e resolver. Fale para a tua dificuldade o tamanho do teu Deus.
partir de hoje, mude a palavra. Mude a oração, mude o questionamento, mude o repertório quando você for falar. Em vez de falar para Deus, fale para os seus problemas e diga assim: crise financeira, o meu Deus é grande. Ansiedade, depressão, o meu Deus é maior que você. Problemas conjugais, problemas sentimentais, o meu Deus é maior. Inveja, malícia. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus e diga que o seu Deus é maior. Porque Deus está dizendo hoje: não existe problema demasiadamente grande demais que Deus não consiga vencê-lo, superá-lo, ultrapassá-lo. Deus está falando para alguém aqui hoje. E Ele está dizendo assim: se prepara, porque tu vai viver coisa linda. Se prepara, porque tu vai viver coisa grande na presença do Senhor. Se prepara, porque tem muito chão para tu andar. Se prepara, porque tem muita bênção para tu alcançar. Se prepara, porque eu vejo você, escute com muita atenção, encontrando uma bênção, vivendo uma vitória, chegando na onde papai projetou para a tua vida. Eu vejo o teu testemunho, se eu fosse você, eu já deixava salvo. Porque você vai voltar aqui para agradecer. Se eu fosse você, eu já deixava salvo, porque você vai voltar aqui para agradecer. E eu vejo você entrando aqui nesse vídeo depois que Deus cumprir, você vai comentar e vai dizer assim: pastor, Deus falou, Deus cumpriu tudo que prometeu. Eu vejo você agradecendo a Deus e dizendo obrigado, porque aconteceu tudo que Deus falou. Porque não é o pastor que fala, é a palavra que determina. Eu sou apenas um mensageiro, eu sou apenas um percussor da palavra de Deus. Eu sou apenas aquele que Deus levantou para conduzir você. Daqui a pouco eu quero fazer uma oração profética pela tua vida. E você vai fazer o seguinte: coloca o teu nome, entra agora aí, digita na aba de comentar, coloca o seu nome, o seu pedido de oração. Se você tem algum desejo, se você tem algum plano, se você deseja que Deus faça algo por você, escreva, digite aí do lado. Ah, pastor, eu quero apresentar o nome de um ente querido. Acrescente. Ah, pastor, eu tenho o nome de uma pessoa que eu amo. Acrescente, escreva aí. Pastor, eu tenho um projeto, um sonho que eu quero que Deus realize. Um propósito que está aqui no meu coração. Acrescente. Digita aí do lado, que nós estaremos orando. Eu estarei clamando. Eu estarei intercedendo diante de Deus, porque a Bíblia diz que a oração ela tem poder. E se você crer, vai acontecer como o apóstolo Tiago disse: se você pedir com fé, crendo e não duvidando, você vai obter aquilo que você tem pedido a Deus. Escute com muita atenção. Deus está falando hoje para alguém que chegou aqui, alguém que tem fé no coração. Os incrédulos não acreditam nisso que eu estou falando, os incrédulos ignoram. Mas a Bíblia diz que aquele que despreza a bênção se apartará dele. Eu estou falando com aquele que o Senhor escolheu hoje. É você. Prepara o teu testemunho. Se prepara para o culto de ação de graça. Se prepara para ser abraçada, se prepare para ser abraçado. Porque o que está por vir é maior. Escute com muita atenção, é como eu estava falando aqui agora. O teu Deus é maior que tudo isso. A circunstância não tem capacidade de cancelar aquilo que Deus iniciou na sua vida. A dificuldade
dificuldade não tem capacidade de anular aquilo que Deus iniciou na tua vida. A perseguição, a luta que tu tem enfrentado não tem capacidade de cancelar e de anular aquilo que Deus iniciou na sua vida. Sabia disso? Deus está falando hoje com você. E Ele está dizendo assim: o que eu tenho preparado para você é maior. Moisés estava diante do Mar Vermelho, cercado de milhões de pessoas. Acabaram de sair do Egito, se deparam com o mar na frente. Os egípcios vêm lá atrás. Escute com muita atenção: os egípcios estão vindo lá atrás. Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Na frente tem o mar, atrás tem um exército, e no meio tem uma coluna de fogo. Porque o importante não é o que está na frente, o importante não é o que está atrás, o importante é o que está ao redor. Porque existia uma coluna de fogo, existia uma barreira que garantia que aquele povo estava seguro. Mas tem um povo clamando, do lado de Moisés tem um povo clamando e dizendo assim: Moisés, por que nos trouxe aqui para morrer diante deste mar? A nossa sepultura vai ser a areia desta praia. E Moisés começa a clamar a Deus, pedindo a Deus uma resposta. Ele olha para o povo e diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Porque tem momento que a questão não se resume ao que eu posso fazer, ao que eu penso, ao que eu acho. Por mais que eu não entenda, por mais que eu queira que o problema se resolva, por mais que eu esteja enfrentando uma dificuldade que aparentemente pareça que não tem jeito, Deus, Ele sempre vai dizer: a questão não depende de você, a questão não está na tua alçada para ser resolvida, a questão não se condiciona ao que tu acha ou ao que tu pensa, mas sim aquilo que eu, o Senhor, já projetei, já preparei para acontecer, porque a peleja não provém de você. O Senhor vai pelejar por vós e vós calareis. Por quê, pastor? Porque tem hora que falar não resolve. Porque tem hora que fazer não resolve. Porque tem hora que se espernear não resolve. O momento, muitas das vezes oportuno para eu enfrentar a guerra e alcançar a vitória, é calado, é posicionado. Ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Mas só que enquanto Moisés manda o povo calar, ele está clamando para Deus. O povo está atrás reclamando, Moisés está dizendo: calem a boca e permaneçam na posição, porque quem vai pelejar não é nenhum de vocês, é Deus. Aí ele começa a clamar, ele grita: a Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Aí Deus olha para ele, versículo 16: por que clamas a mim, Moisés? Versículo 15, Êxodo 14, verso 15: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. E aqui onde eu acho muito interessante esse contexto: diga ao povo de Israel que marche. Só que marchar
era um estado em que o povo permanecia em movimento. Marchar era uma característica de um exército que estava em movimento enquanto caminhava para uma guerra, enquanto caminhava para uma ação. Mas só que como o povo ia marchar, o povo não tinha como marchar em direção oposta. O povo não tinha como marchar em direção de frente. Não tinha como marchar nem para frente, nem tinha como marchar na retaguarda. Mas Deus disse a ele: diga ao povo de Israel que marche. Sabe o que Deus estava dizendo? Diga ao povo que se coloque em uma posição de vitória. Mesmo que a circunstância diga que é perda, mas se posicione no comando de vitória. Mesmo que a situação indique que é fracasso, mas diga ao povo que se coloque na posição de vitorioso. Mesmo que o ambiente fale para você: já era, não tem jeito. Diga para o povo que se coloque na posição de alguém que vai viver coisa grande. Diga ao povo que marche. Mas vai marchar para onde? Marche no mesmo lugar. Marchem parado. É como se você estivesse de frente de uma porta gigante. E diante dessa porta, você estivesse ali batendo os pés no chão em forma de um exército que está marchando. Aí Deus disse: fale para o povo que marche. E o povo estava ali em pé, parado e batendo os pés no chão. Enquanto Moisés estava clamando, Deus disse a ele: toca nas águas, pega o que tu tem na mão, estenda a mão e toca nas águas. Enquanto Moisés estava com o cajado na mão levantado, o povo estava batendo os pés em forma de um exército que estava marchando para algo grande, para uma guerra. O povo estava marchando, Moisés com a mão estendida, o mar estava se abrindo e o exército dos egípcios estava atrás, enfrentando uma coluna de fogo. Entenda o cenário que eu estou querendo dizer para você hoje. Talvez você hoje esteja enfrentando uma guerra grande, uma situação grande, que você está dizendo assim: a minha luta é grande, a minha peleja é grande, eu estou enfrentando uma adversidade que é muito grande para mim. E Deus está dizendo para você hoje: marche. Fica calado. Porque quem vai pelejar por você é Deus, não é você. Quem está enfrentando essa guerra não vai ser você, é Deus. Porque quando Deus peleja, Ele vai atrás, Ele vai na frente, Ele está ao redor e Ele é aquele que garante a sua vitória. Porque quando Deus diz: eu vou entrar na peleja e vou pelejar por vós, apenas se cale. Porque enquanto vocês estão posicionados, Deus está condicionando o ambiente. Enquanto você permanece firme no comando, Deus está entrando em uma questão de abrir porta, de quebrar corrente, de desfazer o laço, de preparar o ambiente para você vencer. Aí a porta se abre e você que já está com os teus pés caliçados de tanto marchar parado, você recebe a ordem: ande, marche, caminhe, atravesse. E Deus está dizendo hoje: eu não estou só indo adiante, eu estou na tua retaguarda protegendo. Tem uma coluna de fogo garantindo que o inimigo não vai te alcançar. Porque o diabo disse que ia acabar com a tua vida. O diabo disse assim: eu vou destruir ele, eu vou destruir ela. O diabo disse assim: eu vou acabar com o sonho dele, eu vou acabar com o sonho dela. Eu vou tirar ele do centro da vontade de Deus. Eu vou tirar ela do centro da vontade de Deus. E Deus está dizendo assim: hoje quem comanda a tua vida, hoje quem designa você é Deus. Hoje quem te capacita é a mão de Deus, não é a mão do diabo.
Hoje quem está do teu lado, condicionando, capacitando, guiando, forjando, protegendo, você é Deus. E Deus está falando hoje para você. O que é que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai continuar? Você vai parar? Você vai permanecer? Você vai confiar? Ou você vai deixar o diabo tomar conta? Pastor, eu vou lutar. Pastor, eu vou crer. Pastor, eu vou acreditar que Deus está do meu lado. Portanto, se prepara. Portanto, se prepara, porque tem coisa grande para tu viver. Portanto, se prepara, porque tem chão para tu andar. Portanto, se prepara, porque tem bênção para tu alcançar. Portanto, se prepara, porque tem obra de Deus que Ele tem preparado para fazer. Para fazer acontecer na tua casa, na tua vida. Ele tem coisa grande para fazer acontecer na tua vida. E Ele manda dizer assim: te prepara, guerreira. Te prepara, guerreiro. Te prepara para viver. Te prepara para alcançar o inevitável. Te prepara para chegar num lugar em que tu nunca imaginou que tu ia chegar. Se prepara, porque tu vai ser uma bênção na presença de Deus, viu? Se prepara, porque o seu nome não vai ser de derrotada, de fracassada, não. A tua história ficará marcada. Onde muitos vão dizer assim: tá sabendo de fulano? Tá sabendo de ciclano? Vai ter um burburinho, vai ter uma conversa, vai se espalhar a notícia em que alguém vai dizer assim: sabe de fulana, sabe de ciclano, ela venceu, ela alcançou isso, ela conquistou aquilo, ela chegou em tal lugar, ela tá assim, ela tá assada, e muita coisa vai começar a se espalhar ao teu respeito. Daquilo que Deus determinou para ser realizado na sua vida. Papai está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: prepara o teu coração, guerreira. Prepara o teu coração. Tem obra de Deus vindo por aí, viu? Tem uma obra que Deus está preparando para vir por aí. Tem uma bênção que Deus está projetando por aí para a sua vida. Aquilo que parecia ser impossível aos teus olhos, para Deus vai ser assim, ó. É questão de um estralar de dedo. É questão de um estralar de dedo. Aquilo que parecia impossível para você, Deus vai fazer acontecer em questão de um estralar de dedo. Você sabia disso? E Ele manda dizer para você hoje: prepara o teu coração, porque tu vai viver o extraordinário do Senhor. Prepara o teu coração, porque tu vai viver o extraordinário do céu. 3 coisas Deus falou a teu respeito. Deus estava no céu sentado e dizendo assim: Samuel, essa pessoa que está te ouvindo agora é uma pessoa que eu tenho planos. É uma pessoa que eu tenho projetos lindos. É uma pessoa que eu tenho uma obra linda, linda, maravilhosa para fazer na vida dela. É uma pessoa que eu vou usar muito. Eu vou tratar muito nessa terra.
É uma pessoa que eu vou atuar e vou mostrar que eu sou Deus na vida dela. É uma pessoa que eu estou no comando e tem gente rindo, tem gente zombando de você. E Deus está dizendo: vai ser só questão de tempo para Deus se revelar e mostrar que Ele é Deus que entra no comando. Ele é Deus que faz justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Eu quero fazer uma oração contigo agora, a oração que eu sempre faço. Você vai pegar um copo com água agora, se você puder. Pega o teu copinho com água. Eu quero fazer a oração agora, e é uma oração de fortalecimento, renovo e cura espiritual. Eu quero orar junto com você agora, e nesta oração, quando você tomar essa água, você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir um alívio. Você vai sentir o abraço. O peso, a dor, a angústia vai sair. Porque a água, ela pode ser uma água simples. Pode ter vindo da torneira, pode ter vindo do mercado, eu não sei. É uma água simples, mas essa água, quando a gente orar, quando a gente apresentar, que a gente consagrar, ela não vai ser mais uma simples água, vai ser uma água espiritual. Então dê um pause no vídeo, vai lá, pega a sua água e traga. Eu quero orar. E quando você ingerir desta água, cada molécula desta água fará parte da tua essência. E eu creio que Deus vai curar. Eu recebo muitos testemunhos de pessoas que dizem: pastor, através da oração, Deus fez um milagre. Eu fui curada disso, eu fui curada daquilo, e Deus operou na minha vida. Eu recebo muitos testemunhos de agradecimento. E eu creio que você vai ser a próxima pessoa. Então pega o teu copinho com água. Ora junto comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te apresentamos este copo com água hoje, Senhor. É um copo simples. É um copo de água, Senhor, que aparentemente só serve para matar a sede. Só serve, Senhor, para atributos pequenos, como por exemplo cozinhar, como por exemplo, Senhor, lavar a casa, lavar a roupa. Talvez essa água seja insignificante aos olhos humanos, mas nós estamos falando aqui, Senhor, de uma água que está sendo consagrada por meio da tua palavra. Quando Amã recebe o decreto de Eliseu, que ele vai diante do Rio Jordão, segundo a palavra do profeta, ele vai sabendo que ali vai acontecer algo. Porque não foi a água do Rio Jordão, foi a palavra de Deus que atuou por meio da água. Amã mergulhou. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado da lepra. Quando o cego de nascença se encontra com Jesus, e Jesus diz para ele: vá lavar o rosto nas águas do tanque de Siloé. Não foram as águas que curaram o homem, mas sim a palavra de Cristo. Quando Jesus disse para a mulher samaritana: a água que eu tenho para oferecer, ela vai produzir vida e vai matar toda a tua sede. Nós queremos que exista uma água, Senhor, que o Senhor tem para nos oferecer. Nós apresentamos essa água para que este elemento tenha um elemento, Senhor, adicional do teu Espírito, da tua graça, da tua unção, em o nome do Senhor Jesus. Bebe da água, pode beber. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que toda enfermidade, todo peso, toda dor,
toda angústia, toda agonia, todo sentimento contrário, toda fadiga espiritual, o cansaço, a depressão, a ansiedade, aquele incômodo, a fraqueza, que o Senhor possa renovar hoje, curar, fortalecer, e que o Senhor possa hoje tocar na tua vida do alto da cabeça para os teus pés. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre. Deus hoje se apresenta para fazer milagre na tua vida. Deus hoje se apresenta para fazer milagre na sua vida. Escute, Deus, Ele tem falado coisa boa a teu respeito. E Deus mandou dizer aqui 3 coisas que Ele falou. Porque, como eu disse no início da mensagem, o que importa não é o que as pessoas falam. O que importa não é o que as pessoas dizem. Deixa eu olhar na tua cara mais pertinho. Ei, o que importa não é o que as pessoas pensam. Não é o que as pessoas determinam a teu respeito. O que importa é o que o Senhor já preparou para você. O que importa é o que Deus, o Senhor, o teu Deus, já tem reservado, já tem projetado para fazer acontecer na sua vida. Então hoje Deus manda dizer assim, ó, descansa. Descansa na sombra do Onipotente. Descansa nas asas de Deus. Descansa no Senhor. Primeira coisa que Deus mandou dizer, que Ele tem falado a teu respeito, é que essa situação não vai durar muito tempo. E eu vim aqui na direção de Deus para dizer para você que Deus disse que esse mês vai ser o mês da reviravolta. Vai ser o mês de se cumprir na sua vida o que o profeta Isaías disse em Isaías capítulo 61. No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Na terra da tua aflição possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Comereis a riqueza das nações e na sua glória vos gloriareis. Comereis a riqueza das nações. Comereis o melhor dessa terra. Deus está dizendo que o tempo da dupla honra chegou. Porque isso que você tem vivido, que tem gerado dor, causado caos, já acabou. Não vai durar muito tempo. Ele mandou dizer, chegou o tempo de você viver a dupla honra da Galabadaraia Sé. Chegou o tempo de você dizer assim, adeus tempestade, adeus humilhação. Porque você vai viver a melhor fase da sua vida. Em vez de choro vai ser alegria. Em vez de luto vai ser vida. Em vez de cinza vai ser uma coroa que Deus colocará sobre a tua cabeça. Em vez de vestes de luto, vai ser vestes de alegria. Deus está hoje dizendo assim, se prepara porque você vai trilhar um caminho de conquista e de felicidade. Pode dar a Deus hoje ao que tem feito você chorar, ao que tem feito você passar noites em claros. Pode dar a Deus hoje ao que tem causado sofrimento para você. Pode dar a Deus aquilo que tem muitas das vezes colocado você contra a parede, você contra o teu Deus. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor. Porque Deus, Ele te conhece melhor do que ninguém. Porque Deus, sendo Pai, Ele só quer o melhor para o seu filho. Por mais que você muitas vezes não entenda, mas Deus, Ele sabe o que é melhor para você. E Deus está dizendo, esse mês vai ser o mês de você colher. Vai ser o mês de você viver. Vai ser o mês de se cumprir promessas. Vai ser o mês de Deus colocar a mão aonde você nem imaginava. Vai ser o mês do Senhor dizer assim, eu estou no comando. Eu estou no controle. Tu crê nisso?
Você crê nisso, guerreira? Você crê nisso, guerreiro de Deus? Tu crê nisso, serva de Deus? A segunda coisa que Deus disse para você, que Deus falou a teu respeito, é que Ele está cuidando de tudo. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Enquanto você me adora, enquanto você me buscar, enquanto você permanecer fiel, eu vou cuidar daquilo que é seu. E Deus manda dizer para você hoje: não se preocupa, porque eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando do teu lar. E Ele manda dizer assim para você: vai ter salvação dentro da tua casa, vai ter libertação dentro da tua casa. Deus manda dizer para você hoje: ei, eu estou cuidando dos teus. Enquanto você permanecer fiel a Deus, o Senhor cuidará daquilo que é seu. Enquanto você permanecer confiante, acreditando, Deus, Ele cuidará. E Ele manda dizer assim: toda a tua casa será uma bênção na presença de Deus. Tu crê? Papai está dizendo hoje: vai ter libertação, vai ter transformação, vai ter renovo, vai ter refrigério, vai ter mudança, vai ter avivamento dentro da tua casa. Vai ser tão lindo a obra que Deus vai fazer, que tu vai dizer assim: ó Deus, obrigado, Senhor, por ter me ajudado. Obrigado, Senhor, por ter me ajudado. Terceira coisa que Deus manda dizer, que Ele falou a teu respeito, é algo que você tem pedido muito a Deus. E Deus manda dizer assim para você: se prepare, porque Deus vai colocar nas tuas mãos uma bênção tão grande. Deus manda dizer assim: tem projeto para você viver. O Senhor me disse hoje: Samuel, eu tenho falado e tenho dado ordem aos meus anjos. E o Senhor disse assim: está vendo lá? Apontou o dedo para você, enviou o anjo e disse assim: é aquela casa, é aquela pessoa que eu marquei encontro, decretei para que a prosperidade chegue. Deus manda dizer assim: se prepara, porque Deus vai colocar uma prosperidade muito grande na sua mão. Estava tudo dando errado, muita coisa não fluía, não saía do lugar, estava travado. Deus manda dizer assim: eu vou destravar, vou abrir porta, vou tocar aonde você precisa e vou mostrar que estou no controle e no comando, e que sou teu pai, sou teu Deus e sou teu amigo. Te prepara, porque Deus está cuidando de você. Te prepara, porque Deus está cuidando daquilo que pertence a você. E Ele tem uma obra linda, vice. Deus tem uma obra linda para fazer na sua vida, assim manda dizer o Senhor. Deus tem uma obra extraordinária para fazer acontecer na tua vida, assim manda dizer o Senhor para você. Eu posso orar por você hoje? Porque eu quero concluir orando. Eu quero orar pela tua vida e decretar que hoje Deus é aquele que vai receber cada petição. Então feche teus olhos. Aqueles que não colocaram, coloca o nome, o pedido de oração. Clica no joinha no coração, deixa aquele mimo, eu gostei demais, e ore junto comigo agora. Pai amado, Pai querido, Senhor da glória, Deus, o Senhor é Deus de maravilha. O Senhor é Deus que está no comando, Deus. Está no controle, está cuidando de tudo, está guardando o teu servo, o teu filho, a tua filha. E tem projeto grande, Senhor. Tem projeto lindo. Tem coisas que vão além, Senhor.
daquilo que o homem pode fazer, Pai. Então, Deus, eu peço hoje, Pai, abençoa teu filho, abençoa tua filha, Senhor, para que tanto ele, para que tanto ela entenda que o Senhor é Deus que não tem abandonado, não tem deixado ele na mão, não tem deixado ela na mão, que o Senhor, meu Deus, vai fazer o melhor acontecer, que o Senhor, meu Deus, vai fazer milagre acontecer, e essa pessoa, Deus, vai chegar em cantos que ela nunca imaginou que chegaria. Então, Pai, toma a frente e pega nas mãos. Eu entrego cada pedido, cada nome, cada projeto, que o Senhor possa concretizar, receber e operar milagre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Responde conforme a tua vontade, que essa pessoa se surpreenda mais uma vez, em o nome do Senhor Jesus. Mande para mais pessoas que precisam ouvir esse recado. Se prepare para viver o melhor de Deus. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho. Porque o Senhor, Ele não falha. Ele tem projeto grande. E Ele manda dizer para você hoje: se prepare para viver o que Ele projetou para a sua vida. Deus me pediu para entregar 3 coisas para você hoje. Deus falou para mim: Samuel, vai entrar alguém nessa mensagem que precisa hoje ouvir algo profundo da parte de Deus. Eu estava aqui no meu cantinho e Deus disse assim: Samuel, tem alguém que está precisando muito de uma urgência, porque já passou por muito processo, porque já chorou, porque já clamou, porque já enfrentou apertos na vida, que achou que não ia conseguir sair desse tempo de adversidade, dessa tempestade de turbulência. E o Senhor me disse: hoje você vai entregar 3 coisas para esta pessoa. Primeiro, o Senhor me mandou entregar uma oração que vai abençoar a tua vida. Segundo, Deus me mandou entregar para você hoje uma confirmação sobre uma oração que você pediu a Deus. E terceiro, Deus mandou entregar um decreto para você sobre algo que o Senhor manda você se preparar, porque vai acontecer. Eu não sei como se encontra a sua vida, mas o Deus que me trouxe aqui, Ele conhece você e sabe da sua vida melhor do que ninguém. Eu sou apenas um mensageiro que o Senhor me selecionou para falar contigo hoje e dizer para você: se prepara, guerreira. Se prepara, guerreiro, porque tem muito projeto para você viver. Se prepara, homem de Deus e mulher de Deus, porque tem muita coisa para Deus fazer acontecer na tua vida. Satanás, ele sabe que se hoje você aceitar, abrir o teu coração e deixar Deus conduzir você, e deixar Deus guiar você, Satanás, ele sabe que tem muita bênção, que tem muita obra, que tem muito projeto, que tem muitas coisas que Deus fará acontecer na sua vida, e que Ele não vai conseguir fazer o que Ele tem planejado, porque Deus me disse: o inimigo, ele tem planos, o inimigo tem projetos para te entristecer, para te derrubar, para abater o teu coração, para fazer você sair da presença do Senhor, para fazer você perder a esperança, para tirar você do centro da vontade de Deus. E o plano do inimigo não era que você escutasse essa mensagem, não. Satanás não queria que você ouvisse esse recado de Deus. Ele queria, que quando esse vídeo chegasse na tua telinha, você fizesse isso, rolasse. Mas tu sentiu no coração. Quando essa mensagem chegou na telinha do teu celular, tu sentiu no coração. Tu sentiu algo dizendo para você: ouça o que o meu servo tem para dizer para você hoje. Eu quero te dizer, escute. O Senhor tem maravilhas para fazer acontecer na sua vida. O Senhor tem bênçãos que você nem imagina, porque eu estou falando com você hoje.
Enquanto eu falo contigo, eu vejo o céu se abrindo ao teu favor. Eu estou falando com você hoje, enquanto eu falo contigo, eu vejo Deus preparando a providência, eu vejo Deus preparando o cenário. Eu vejo o Senhor apontando o dedo para você, para a tua casa e dizendo: é aquele lugar, é aquela casa, é aquele homem, é aquela mulher que foi selecionada, que foi selecionado, que foi escolhido para viver o meu projeto. Escolhida e escolhido para viver o meu propósito. Deus está dizendo: tem propósito para tu viver nessa terra, sabia? Eu estou falando com alguém que disse para Deus que estava cansado de chorar. Eu estou falando com alguém que já enfrentou altos e baixos. Eu estou falando com uma pessoa que sabe o que é chegar no seu limite, o que é procurar abrigo em um canto, procurar abrigo no outro e não encontrar um lugar para se abrigar. Eu estou falando com alguém que sabe que é precisar de um ombro amigo e não tem ninguém para você se consolar. Mas deixa eu te dizer algo de Deus. Tudo isso é uma fase. Deus conhece a tua vida melhor do que ninguém. E tudo isso que você está passando hoje é uma fase. E essa fase, como todas as fases, ela tem um ponto inicial, tem um meio e tem um fim. O tempo de Deus, ele é inevitável na nossa vida. É uma coisa que eu sempre aprendi. O tempo de Deus é inevitável na nossa vida. Eu aprendi isso com Deus. E o Senhor me deu uma palavra hoje para liberar para você. Escute, porque Deus mandou entregar 3 coisas: uma oração, uma confirmação e um decreto, porque tem algo que já era para ter acontecido, e Deus manda dizer: se prepara, porque você vai se surpreender. Se prepara, porque não é só você que vai se surpreender. Tem muita gente que hoje tosse, olha para você, te observa, espera a tua queda, analisa você, torce contra você e quer ver você caída, quer ver você cair. E Deus está dizendo hoje: eu, Senhor, tenho projetado coisa grande, tenho preparado coisa linda, tenho arquitetado planos, projetos, sonhos. Tenho eu, Senhor, selecionado você para uma jornada de bênção, de crescimento, de amadurecer, andor e me assai. Eu tenho te preparado, porque tenho eu, Senhor, decreto grande para concretizar na sua vida, crente, serva de Deus. Deus vai concretizar aquilo que Ele projetou para você viver. Deus vai concretizar aquilo que Ele preparou para você viver. E hoje o Senhor está dizendo para alguém que chegou aqui: não desista não, guerreiro. Não desista não, guerreiro, porque tem muita coisa para tu viver. Não desista não, serva de Deus, servo do Senhor, porque tem muita coisa para tu alcançar. Tem muito chão para tu andar ainda, Deus manda dizer para você. Tem muito projeto para tu viver, Deus manda dizer para você. Ainda tem muitos sonhos para você alcançar. Quantas das vezes você não disse assim: eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais força para nada, e Deus está dizendo hoje: eu vou revigorar a sua força. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração profética pela tua vida. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar aqui do lado, você vai procurar aqui uma aba para comentar. Você vai colocar o seu nome, o seu pedido de oração. Se tiver alguém que você queira apresentar, coloque o nome de alguém que você ama.
Apresente aqui do lado. Pastor, tem um ente querido, um amigo, alguém que eu me preocupo. Apresente, escreva o nome. Se tiver algum desejo específico, um sonho, um projeto que você queira que Deus realize, apresente aqui do lado, que eu quero estar apresentando diante de Deus. Eu creio, guerreiro, eu creio, guerreira, que Deus ele tem lindos planos, projetos para você viver. Que Deus ele tem coisa grande para cumprir na sua vida. Os incrédulos, eles não acreditam nisso que eu estou falando. Mas eu não prego baseado naquilo que acreditam ou não. Eu prego baseado naquilo que Deus ele manda eu falar. Porque o Senhor ele me disse: Samuel, eu vou falar querendo ou não, crendo um ser humano ou não, eu vou falar, porque o Senhor ele já tem coração certo, ele já tem alvo certo para ouvir esse recado e esse decreto. E eu tenho certeza que esse coração é o teu. Deus te escolheu hoje. Deus te chamou. Deus te selecionou. E eu vejo você crescendo. Eu vejo você brilhando, sabia? Eu vejo tu chegando tão longe, mas tão longe, que quando você chegar lá, você vai dizer assim: obrigado, Deus, por ter me trazido até este lugar. Que quando você chegar na onde Deus projetou, você vai dizer assim: ó Deus, muito obrigado por ter me capacitado, por ter me segurado nas tuas mãos. Eita, Deus tremendo. E a pergunta que eu faço hoje para você: está preparado, guerreira? Está preparado, guerreiro, para viver o extraordinário de Deus? Está preparada a serva de Deus para viver o sobrenatural do Senhor? Para viver o que Ele tem projetado para a tua vida? Para viver o que Ele tem preparado para você? Porque eu tenho certeza que Deus ele tem coisa grande para a tua vida. Porque eu tenho certeza que Deus ele tem coisa sobrenatural para a tua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje o Senhor vai colocar a mão em muitos pontos que tu está precisando. Porque Deus me disse: o diabo marcou contra você para tentar atingir pontos da tua vida. O teu emocional, o sentimental, o espiritual, o familiar, o financeiro. E quantas das vezes a gente enfrenta coisas que a gente não entende o porquê que está acontecendo. Quantas das vezes a gente enfrenta situações que a gente diz assim: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Quantas vezes a gente enfrenta circunstâncias que a gente diz: e agora o que vai ser de mim? E agora o que será da minha vida? Quantas das vezes? Quantas das vezes você não passa por cenários na tua vida que tu diz assim: acabou, já era, não dá mais, eu não aguento. E Deus está dizendo: eu sou Deus que seguro na tua mão, eu sou Deus que te sustento, eu sou Deus que sou teu abrigo, que sou teu porto seguro, que sou a tua ajuda, o teu auxílio, o teu sustento na hora incerta, no momento incerto. Eu sou teu pai, sou teu amigo, porto seguro, estou contigo e vou fazer milagre aonde tu nem imagina. Apenas creia, se prepare, tome posse, porque o Senhor ele vai entrar com providência na onde o diabo disse que ia destruir. Deus ele vai tocar para curar. Não, do diabo disse que ia cancelar, Deus vai tocar para restaurar. Não, do diabo disse que ia causar dor, Deus vai tocar para gerar cura. Não, do diabo disse que ia tirar, Deus vai tocar para restituir. Não, de Satanás disse que ia ser perda, Deus está dizendo: hoje estou tocando para ser ganho. Não, do diabo disse que ia ter luto, Deus está dizendo: vai ter vida. Não, do diabo disse que ia ter fracasso, Deus está dizendo: vai ter vitória. Porque onde o inimigo disse que ia tocar, Deus ele vai entrar com providência para restaurar e para tocar e assim cancelar o plano e o projeto do inimigo. Porque se tem alguém que eu conheço que tem capacidade de frustrar os planos do inimigo, esse alguém é Deus.
E Deus está dizendo hoje: eu vou frustrar os planos do diabo em relação à tua vida. Tu foi chamado para um grande projeto. Tu foi chamado para uma grande jornada de crescimento, de vitória e de bonança. Sabia disso? Alguém disse assim por esses dias: vamos ver até onde ela consegue ir. Alguém disse assim: vamos ver até onde ele consegue ir. E sabe o que Deus está dizendo hoje? Se prepara, porque quem duvidou de você vai ter que te aplaudir. Deus manda dizer assim, ó, e não vai te aplaudir sentado. Não vai te aplaudir deitado. Vão te aplaudir de pé, Deus manda dizer para você. Aqueles que julgaram, questionaram, duvidaram e disseram: será que ela consegue? Vamos ver até onde ela vai. Vão te aplaudir de pé. Porque quem te comprou, quem te chamou, quem te escolheu é maior do que tudo e que todos. Sabe do que ele tem projetado, sabe o que ele tem preparado e sabe o que é melhor para a sua vida. O seu Deus, ele te conhece melhor do que ninguém. O seu Deus, ele sabe o que é melhor para você mais do que qualquer. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. O apóstolo Paulo, ele deixa escrito um dos textos mais poderosos da palavra de Deus. Romanos 8, 28 é uma palavra com um impacto muito profundo com relação a pessoas que muitas das vezes não entendem o porquê de algumas circunstâncias, o porquê de algumas adversidades, o porquê que muitas das vezes a gente passa pela prova, enfrenta lutas, clama, chora, grita e não obtém resposta. Romanos 8, 28 é um texto que muitas das vezes ilumina a nossa alma quando a gente está perdido, quando a gente está aflito. Ah tá, pastor, mas o que está escrito em Romanos 8, 28? O apóstolo Paulo deixa escrito assim: todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem. Ele diz: sabemos isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe o que Deus está falando comigo hoje? Ele disse assim: Samuel, eu tenho pessoas que eu chamei. Essa pessoa que tu está conversando com ela, que tu está falando cara a cara com ela, Samuel, é uma pessoa que eu chamei segundo o meu propósito, Samuel. Essa pessoa que tu está de olho nela, que tu está de frente para ela, é uma pessoa que eu chamei segundo o meu propósito. Alguém disse: ele não consegue, ela não consegue, não vai viver nada, não vai chegar em lugar nenhum. E Deus está dizendo: você foi chamado para um grande propósito. Você crê que você foi chamado para algo grande de Deus? Você crê que você foi chamado para viver projeto grande da parte de Deus? Você crê que a mão de Deus está contigo hoje para erguer a tua autoestima, para tocar no teu coração e te dar um choque de ânimo e de fé? Porque é isso que Deus está dizendo hoje: eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou te fortalecer, eu vou te capacitar, eu vou te estruturar, eu vou fazer você chegar na onde eu projetei para você. Porque eu sou Deus de projeto. Porque eu sou Deus de promessa.
Porque eu sou Deus que quando eu falo, eu cumpro. Aí diz, todas as coisas, não são a metade. Não é 10%, não é 30%, não é 50%, não é 70%, não é 90%, não é 95%, nem 99%, nem 99,9999. É 100%. Todas as coisas contribuem. Sejam elas boas, sejam elas ruins. É por isso que muitas vezes eu não entendo, e Deus está dizendo hoje, o critério do meu chamado não foi feito para você entender, foi feito para você aceitar. O critério do meu propósito não foi feito para você entender, mas foi para você aceitar. Porque tem gente que diz assim, eu não entendo. Deus está dizendo, ei, cabeça dura, é para você aceitar. Porque hoje você não entende o porquê do processo, mas tem coisa que é necessário Deus fazer acontecer na tua vida para você entender lá na frente que Ele é Deus, que tem coisa grande, coisa linda, coisa maravilhosa, coisa extraordinária se Deus revelar para você. Junto com o processo, junto com o propósito, o processo que tu vai enfrentar para viver o propósito, tu não aceita. Deus, Ele revela o propósito, mas Ele fecha os teus olhos com relação ao processo. Deus, Ele te mostra o teu futuro, mas Ele não te mostra o teu processo. O que tu vai passar para tu chegar nesse futuro que Ele projetou. Porque o futuro é a promessa, mas o processo é a trajetória que você tem que enfrentar. Por que, pastor, Deus não mostra o processo? Porque Deus não permite eu ver a trajetória, porque Ele sabe que se tu ver, tu vai dizer assim, eu não quero, eu não aceito, eu passo para outro, escolha outro, me deixe em paz. Quer que eu prove isso? Davi era um homem que a Bíblia diz que era chamado segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Deus vai na casa de Jessé, ao lado de Samuel, e Deus disse para Samuel, vá na casa de Jessé porque tenho eu escolhido um rei. Deus não disse para Samuel quem vai ser o rei, Deus disse que tem escolhido. Porque Deus mostra o plano, mas Deus não mostra o processo. Aí Samuel vai, chega na casa de Jessé, traga os filhos. Aí Jessé traz traz Abinadab, Samar, traz Eliabe, traz 7 filhos. Fortes, robustos, de estatura, aparência. À vista de muitos, eram homens de capacidade física. No quesito guerra, no quesito enfrentar batalhas, eram homens guerreiros que tinham aparência de, como é que eu posso dizer, reis, dignos de serem nomeados reis pela aparência. Aí quando Samuel vê o primeiro, ele diz, certamente é esse o rei. Aí Deus olha para ele e diz, não atentes para a aparência, porque a esse eu também tenho rejeitado. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora. A carne, isso aqui, ó. Esse trapo. O homem vê a roupa, o homem vê o penteado. O homem vê a barba falha, o homem vê o calçado. O homem vê a natureza física. E se engana naquilo que vê. Aí Deus diz para ele, mas eu vejo o coração. Vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração. Porque não adianta ter aparência se o coração não está disposto a enfrentar guerras. Não adianta ter aparência, mas se não tem capacidade de enfrentar o gigante. Não adianta ter aparência se não tem capacidade de entregar a vida em prol de um propósito por Deus. Não adianta ter aparência se não tem capacidade de defender o nome de Deus. Mas só que Davi, ele não tem aparência.
Mas Davi, ele tem experiência com o urso. Davi tem experiência com o leão. Davi tem experiência com ovelha. Davi sabe o que é uma ovelha rebelde e o que é uma ovelha obediente. O que é uma ovelha que precisa de cura e o que é uma ovelha que precisa de disciplina. Davi sabe o que é uma ovelha valiosa ao ponto de ir tirar da boca do leão e fazer com que aquele leão pague. Davi é alguém que tem um coração segundo o coração de Deus, mas que tem uma coragem que não vem dele mesmo, mas vem do próprio Espírito de Deus. Aí chega Davi dentro da casa. Aí Samuel diz: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Davi chega a Samuel e diz: Deus escolheu você para ser rei em Israel. Você vai ser o próximo rei. A partir dali a vida de Davi muda. Mas você não está entendendo. Deus chama Davi com 15 anos aproximadamente. Era um jovem, adolescente. Era um menino de baixa estatura, franzino em sua aparência. Haja vista que alguns dizem que ele era ruivo, sardento, que ele tinha uma aparência desprovida da aparência dos seus irmãos, porque alguns estudiosos dizem que quando Jessé ele fala com o profeta, praticamente ele dá a entender que aquele filho era desvinculado dos outros filhos, porque era um filho do pecado. Só que Davi, Samuel, ele diz: manda chamar, porque foi Deus quem escolheu. Davi chega lá pequenininho, franzinho, magrinho, ruivo, sem entender nada, 15 anos, adolescente. Os seus irmãos já tudo velho, de 25, 24, 30 anos, já experientes na batalha. Tu vai ser rei, Davi. Tu vai ser rei. Só que a vida de Davi, ela começa a mudar a partir dali. Porque se Davi, quando Deus falou com ele que seria rei, Deus desse a opção para ele escolher se ele ia querer ou não, e Deus dissesse assim: olha, para tu ser rei, tu vai ter que perder muita coisa. Tu vai perder amigo, tu vai perder muita coisa, tu vai perder sacerdotes, pessoas vão morrer por causa do teu chamado, pessoas vão morrer para te defender, sacerdote, o teu melhor amigo, tu vai ser caçado, tu vai ter que fugir, tu vai ter que entrar em caverna, tu vai comer o pão que o diabo amassou. Mas Davi tinha um chamado, ele era chamado para ser rei, mas para sentar no trono existiu um processo de 15 anos de perseguição, de ameaça, de perdas e de lutas. Porque Deus não revela o processo, Deus revela o chamado. Deus revela o propósito. Deus mostra o teu futuro, mas Ele não diz o que tu vai passar no meio do percurso. Porque se Deus tivesse dado a opção e tivesse dito assim: olha, tu vai ser rei, mas para tu ser rei, tu vai ver muita gente que tu ama indo embora. Tu vai ser perseguido por aquele que deveria facilitar o teu chamado. Tu vai ver gente que você ama sendo levado, sendo ceifado desta terra. Você vai querer, vai ser difícil. Tu vai fugir, tu vai se esconder. Vai passar momentos da vida que tu vai pensar que não vai aguentar. Vai chegar a fase que tu vai querer desistir, mas tu vai querer. Eu acho que eu e você, eu estou falando de mim e de você agora. Eu e você não toparíamos passar pelo que Davi passou para chegar onde ele chegou. Essa é a grande realidade. É por isso que Deus ele não mostra, querida. Você não entende hoje.
É isso que eu estou querendo falar desde o começo desse vídeo. Deus, Ele não te mostra. Não é para você entender ou não entender, é para você viver. Porque nosso trabalho não é entender, é aceitar, é deixar Deus no controle, é viver o projeto, é dizer: Deus, faz de mim o teu projeto, cuida de mim, toma a frente da minha vida, me conduz, Senhor, faz da minha vida o teu querer, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, quando está no monte Getsemane derramando sangue no suor, ele olha para Deus e diz: afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feito a tua vontade. Jesus entendeu que mesmo sendo ele carne, um homem carnal, limitado das dores, sofrimentos e depressões humanas, ele não poderia se sujeitar à sua própria vontade, porque tinha uma vontade superior que deveria ser feita. E naquele momento ele diz: eu queria que o cálice fosse afastado, mas que seja feito a vontade do Senhor. O Senhor está dizendo hoje: eu sou Deus que sei o que é melhor para a tua vida, então aceite. Aceite, porque tu vai viver coisa grande. Tu vai viver coisa extraordinária. Tu vai viver coisa sobrenatural. Eu hoje vim aqui da parte de Deus para dizer para você que vai valer a pena. Vai valer a pena. Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3: há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o que eu vou descrever aqui, o que eu vou falar aqui, talvez se encaixe com o que você está passando. Escute, eu estou falando com alguém que é especial para Deus, com alguém que hoje Deus escolheu para dar um abraço. Deus está dizendo hoje: você foi escolhida, você foi escolhido, e o Senhor, Ele vai te dar um abraço emocional. Deus vai dar um abraço, um choque de ânimo na sua fé, e vai levantar a tua estrutura, a tua autoestima, vai levantar o teu ânimo, vai fazer você entender que essa situação é um processo passageiro que vai passar. Jesus está dizendo hoje: vai passar essa dor, vai passar esse processo, vai passar esse momento, e você vai viver o que Ele tem de melhor. Você crê? Clica aqui no coraçãozinho, clica no joinha aqui para dar uma força para essa mensagem. Escute. Eu vejo alguém hoje que vai viver testemunho lindo de vitória, e se eu fosse tu, deixava salvo. Porque esse vídeo vai servir de testemunho, e eu vejo você voltando aqui para agradecer e dizendo assim: Deus, obrigado, porque aconteceu segundo o que Deus falou. Eu vejo você louvando a Deus, testemunhando, e o teu testemunho vai impactar vidas. Sabia disso? Tu vai ser uma inspiração para muita gente. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim: eu também quero viver a transformação que ela viveu, que ele viveu. Tem gente que vai dizer assim: Deus, faz na minha vida como tu fez na vida de fulano, de ciclano. O teu nome vai ser citado como um símbolo de inspiração, de superação. Porque na boca de muitos tu não vai ser fracassada, tu não vai ser fracassado. Tu vai ser alguém que superou, que deu a volta por cima. E quando alguém falar, vai dizer assim: fulana deu a volta por cima, fulano deu a volta por cima. Porque tudo é questão de fase e de tempo. O salmista disse: nunca vi um justo desamparado. Salmo 30, o salmista disse: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí Salomão, ele conclui dizendo assim, Eclesiastes capítulo 3: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar e tempo de afastar, de abraçar, tempo de chorar, tempo de rir.
tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de afastar pedra, de espalhar as pedras, mas há tempo também de ajuntar as pedras. Há tempo de aborrecer, mas há tempo de amar. Há tempo de rasgar, há tempo de costurar, há tempo de guerra e tempo de paz. Deus está dizendo: eu sei qual é o tempo para a tua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você não queria viver, um tempo em que é de aborrecimento, um tempo em que as pedras estão se espalhando, o tempo do pranto, o tempo do choro, um tempo em que as coisas estão rasgadas, um tempo em que não tem ninguém te abraçando, um tempo que você está só plantando e não está vendo nada fluindo, um tempo que é de guerra na tua vida, um tempo que você vive aborrecido, em que tudo está desmoronando, em que tudo está dando errado. Talvez o tempo seja esse, mas Deus está dizendo: mas também vai ter tempo de colher, mas também vai ter tempo de costurar, de consertar, mas também vai ter tempo em que tudo vai ser colocado, em que as pedras serão juntadas. Vai ter tempo de ir, vai ter tempo de saltar de alegria, vai ter tempo em que vai ter paz, vai ter amor, vai ter abraço, vai ter tempo em que o Senhor é aquele que vai consertar aquilo que está rasgado, vai ter tempo em que você vai ver a colheita dando fruto e você colhendo os frutos das lágrimas do sofrimento. O tempo, ele é passageiro. Passa o tempo da dor, mas vai chegar o tempo da cura, vai chegar o tempo do milagre, vai chegar o tempo da bonança, vai chegar um tempo que você vai dizer: eu venci, eu consegui, eu cheguei lá. Eita Deus! Porque veja se não é verdade. Não tem tempo que tudo que a gente queria era só um abraço? Não tem tempo na nossa vida que tudo que a gente queria era só alguém do nosso lado para dizer: você vai vencer, você vai conseguir. Não tem tempo na nossa vida que tudo que a gente queria era alguém do nosso lado para dizer assim: não desista, apertar a mão, estender a mão e dizer: conte comigo. Só que não tem ninguém do lado, e você tem experiência no que diz respeito a muitas lutas. E Deus me disse: ama, fale para essa pessoa, entregue para ela a confirmação, o meu decreto e a minha oração. Deus mandou orar, entregar o decreto, entregar a confirmação, porque quantas vezes tu não dobrou o joelho dizendo assim: Deus, fala comigo? Quantas vezes você não dobrou o joelho dizendo assim: Deus, me confirma, me mostra o que o Senhor tem, revela os teus planos, eu quero saber daquilo que o Senhor tem projetado. E Deus manda dizer para você hoje: se prepara. A confirmação que você precisava acabou de chegar. Deus manda dizer para você: a confirmação que você precisava, ela acabou de chegar. E o Senhor manda falar para você hoje: não baixa a tua cabeça não, vice. Não baixe a tua cabeça, não aceite a circunstância, não deixe o inimigo dizer o que vai e o que não vai ser de você. Porque Deus manda dizer assim: ei, vou eu, Senhor, colocar 3 coisas nas tuas mãos. Deus manda dizer, é uma confirmação de Deus para a tua vida. Primeiro, Deus manda dizer que Ele vai colocar uma chave em tuas mãos. E o Senhor manda dizer assim: eu sou Deus que vou mostrar para você que no tempo certo as conquistas chegarão. Eu vejo uma chave nas tuas mãos. Essa é a confirmação de Deus. Segundo, Deus me mostra um papel nas tuas mãos. Um papel, um documento muito importante. E terceiro, escute com muita atenção. Eu vejo nas tuas mãos uma caneta.
E vai chegar um tempo em que você vai assinar documentos com liberações, vai assinar documentos com permissões, com decretos, com conclusões, em que esses documentos serão decisões a despeito de muitas coisas, em relação não somente a você, mas a outras pessoas também. O Senhor manda dizer que Ele vai mudar esse processo. Nem sempre a gente vai estar embaixo, vai ter uma hora que a gente vai estar em cima, e Deus manda dizer assim: se prepare para decolar. O decreto que Deus manda entregar para você hoje, Ele manda dizer para você, é que Ele está quebrando hoje, está cancelando toda maldição. Deus já deu ordem aos anjos, Salmo 91, que é justamente a oração que eu vou fazer diante de Deus. O Senhor mandou fazer uma oração do Salmo 91, que é a oração da proteção, da quebra de maldição e do livramento de Deus. E o decreto de Deus hoje é que Ele deu ordem a anjos para quebrar as maldições, para quebrar as correntes, para preparar o caminho. Porque Ele está dizendo hoje, aquilo que o diabo colocou no teu caminho para fazer dar errado, hoje Deus está tirando. Os próximos dias Deus te dará sinais daquilo que Ele começará a fazer, porque tem coisa que estava dando errado, tem porta que estava fechado, tem pessoas que estavam fazendo com que tudo desse errado, atrapalhando, que Deus vai começar a afastar. Deus vai tirar do teu caminho os invejosos, aqueles que eram empecilhos, e vai deixar no teu caminho só pessoas que Ele colocará para te abençoar. Porque Ele está enviando o anjo para quebrar as maldições, para desfazer os laços e para preparar o seu caminho. Assim manda dizer o Senhor para você. E Deus manda dizer para alguém que chegou aqui hoje: se prepare, porque hoje Deus está preparando um caminho lindo para você passar. Se prepare, porque hoje Deus está preparando uma jornada de crescimento, de vitória, de amadurecimento, e tem muito chão para você andar. Tem muita vitória para você alcançar, tem muita bênção para você usufruir na presença de Deus. E se eu fosse você, já preparava o coração, porque tem coisa grande. Escute, se eu fosse você, eu preparava o coração, porque tem coisa grande vindo por aí. Está preparada? Estás preparado para o que Deus está para fazer acontecer? Ah, pastor, não estou preparado não, pois se prepare. Se prepara, porque tem coisa grande, viu? Deus está falando com o crente aqui hoje, e Ele está dizendo assim: vai ser lindo o que eu vou fazer acontecer na tua casa. Vai ser lindo o que eu vou fazer acontecer na tua vida. E eu quero orar para você. Coloca o teu nome, coloca o teu pedido de oração aqui do lado, que eu quero colocar a tua vida no joelho na oração. Aqueles que não colocaram, apresente. Já deixa um joinha, um coraçãozinho. Quem puder, já deixa aquele mimo, aquele eu gostei demais, para abençoar essa obra, porque a obra não é do pastor, é de Deus. E tudo que você plantar, você vai colher na presença de Deus. Então ore. Feche teus olhos, una a sua fé com a minha agora, que eu quero fazer esta oração. Pai amado, Senhor, Pai querido, santo e tremendo Tu és, Deus. O Senhor é aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu quero liberar, Pai, esta mensagem, Senhor, nesta oração. Um decreto, Deus, em forma de oração sobre esta vida. Que todas as maldições estão sendo quebradas, porque o Salmo 91, ele fala exatamente isso. Que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tenda deste homem. Que o Senhor livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, o Senhor cobre com as asas, e essa pessoa vai estar segura. Que o Senhor é aquele Senhor que não permite com que nenhum mal noturno, o que se propaga ao meio-dia, o que assola durante o dia na escuridão, Deus. O Senhor é aquele que guarda esta pessoa para que ela viva planos, projetos, que ela chegue na onde o Senhor projetou. O Senhor é aquele Senhor que cai 10 mil de um lado, cai 1000 do outro lado, e o Senhor está sempre presente e cuidando, enviando teus anjos, dando ordem para guardar, para livrar e para não tropeçar um servo teu no caminho. Então, Deus, guarda essa pessoa de todo mal, quebra toda maldição.
Abençoa, protege, livra, Senhor, o teu servo de toda armadilha, de toda cilada. Eu quero apresentar cada nome, cada pedido, cada pessoa que chegou aqui, Senhor, clamando, orando, buscando, crendo, Senhor, na tua potente palavra, que o Senhor possa pegar nas mãos e assim, Senhor, fazer de acordo com o teu querer, pois eu entrego cada pedido, e que seja feita a tua vontade, que o Senhor se revele, fazendo o teu querer, para essa pessoa se surpreender e ver, Senhor, que o Senhor é grande e ela possa contar um testemunho lindo dos milagres que o Senhor vai fazer, pois hoje foi entregue o decreto, a oração e a confirmação, pois eu vejo essa pessoa vivendo, Senhor, um lindo testemunho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe com fé. Tem mais alguém que está precisando muito ouvir esse recado? Então mande para mais alguém. Mande para mais pessoas que precisam ouvir o recado de Deus. Se inscreva, ative o sininho e me siga, que Deus lhe abençoe muito a tua vida em nome de Jesus.